Então, vamos iniciar. Por que abordar o software Excel? Bem, é porque é um software muito utilizado, está em diversos computadores, todos têm acesso, é de fácil utilização com o clicar do mouse. É um software que, para elaboração de planilhas de texto, organização de dados, modelagem de dados, é muito interessante, e para abordagens de análise estatística também pode ser utilizado em diversas funcionalidades. Claro que também há outros softwares como Python, R, que possibilitam análise por machine learning, aprendizagem de máquinas. Bom, é possível não só utilizá-los como software, mas também como linguagem de programação. Há softwares estatísticos como Stata, SPSS, eViews, Gretel. Então, há diversos softwares, e na aula de hoje, para modelagem e análise de dados, eu vou mostrar o Excel de uma forma bem rápida e resumida. Vou desde o início, como eu comentei, para que todos possam acompanhar, mesmo quem nunca ouviu falar em Excel, nunca utilizou o Excel. Mas, como vários de vocês já utilizaram, a ideia é mostrar também funcionalidades mais avançadas. Quais são os conceitos básicos? O Excel ele trabalha com planilhas, com pastas, né? Então, em planilha, nós temos um conjunto de linhas e colunas. A ideia é que a gente possa disponibilizar o banco de dados dentro de cada uma dessas planilhas. E cada pasta pode ter várias planilhas. Há um número muito grande de linhas e colunas que pode ser utilizado, então permite o uso de Big Data, grandes conjuntos de dados, grandes amostras dentro das planilhas do próprio Excel. Para modelagens com números muito grandes, talvez seja melhor utilizar um software estatístico, já que tem um enfoque já mais profissional dentro da parte da modelagem estatística. Célula é como se fosse o endereço do Excel, é a junção de uma linha com uma coluna. É a unidade básica da planilha, né? Lá ficam armazenados os dados. Então, na primeira linha do Excel, em um banco de dados, normalmente vai o nome de cada variável. E em cada uma das células abaixo, nas linhas abaixo, ficam localizados os dados. Então, um conjunto de dados, um banco de dados, ele remete a uma ideia de que temos diversas colunas, cada coluna é uma variável, e diversas linhas. E em cada célula nós temos um dado. O conjunto de dados analisados em conjunto, dados modelados, permitem uma análise que gere informação. A informação só é obtida a partir de um conjunto de dados. Se eu falar 23 é apenas um dado, é apenas uma célula da planilha Excel, talvez a célula que tenha na primeira linha do seu banco de dados, da sua coluna, a variável temperatura. Agora, se eu falar que a média é de 23 graus nos últimos dias, então nós abordamos a análise de um conjunto de células que remete a essa coluna chamada de temperatura, variável temperatura, e que nós analisamos dentro de uma planilha. Então, cada célula possui um endereço próprio, é formado pela letra da coluna e pelo número de linha. Bem, então uma planilha dita eletrônica porque ela permite a construção, a gravação por meios magnéticos, permite a recuperação e alteração eficiente, é confiável, é veloz, permite a impressão e permite que a gente altere online. Uma rápida abordagem sobre a história. Em breve nós já iniciaremos diretamente na parte das funções, mas só para entender a ideia de que não foi somente o Excel que existiu como software sempre. Houve vários precursores que remeteram à ideia de melhoria desse software até que tivéssemos ele como o software mais utilizado para análise de dados, ambiente gráfico, atualmente, pela maior parte das pessoas no dia a dia de trabalho. Claro que para modelagens estatísticas mais avançadas, como eu comentei, há softwares mais robustos, como Gretel, R, Python, Stata, MATLAB, entre outros.
Mas a ideia é que o Excel se desenvolveu a partir dos seus precursores, né? As planilhas VisiCalc para os computadores Apple, depois SuperCalc, o Lotus 1, 2 e 3. O que eu quero destacar aqui é que os softwares mudam com o tempo e o importante é que você aprenda a aprender. A versão do próprio Excel muda com o tempo, então às vezes pode aparecer, puxa, mas esse passo a passo aqui foi com uma versão do Excel que eu não utilizo mais. Não há problema nenhum, você aprendeu a aprender, já sabe que é mais ou menos nessa parte do menu que você clica, já sabe que é possível montar aquela tabela dinâmica, que é possível elaborar aquela função. Então, a questão de aprender a nova funcionalidade com a nova versão é rápida. O importante é que você tenha a noção de que há diversos softwares que surgem no decorrer da história, há diversas modificações com novas edições, mas desde que você aprenda a fazer no início e que você aprenda a aprender, você consegue depois elaborar o mesmo procedimento numa versão mais nova. Então, o Excel é relativamente fácil de operar, você faz tudo com clicar do mouse, é o chamado click and play. Então, as planilhas vieram ao encontro dessas organizações que tinham pessoas que queriam trabalhar na formulação de projeções e tabelas, gerar números baseados em variáveis, analisar bancos de dados, e o Excel veio com essas funcionalidades rápidas, fáceis, com a ideia do mouse, né, de um ratinho que corria por cima da mesa e que foi utilizado para que não fosse mais necessária a linguagem de programação direta para cada codificação. Não desmerecendo a codificação, claro que R e Python têm uma profundidade muito maior por serem linguagens de programação, permitirem diversas modelagens diferentes para dados e gráficos, mas se a ideia for utilizar no ambiente de trabalho por cada uma das pessoas, como é um software que faz parte do pacote da Microsoft e tem vários computadores, pensei que seria interessante abordar o Excel para que todos soubessem que é possível fazer análise de dados gerais com o uso do Excel também. Então, a planilha eletrônica substituiu naturalmente esse processo manual, mecânico, da escrituração, dos cálculos. Você pode utilizar a calculadora diretamente no Excel. E você pode trabalhar com uma planilha eletrônica que não exige conhecimentos de programação. Você não precisa digitar códigos de programação para fazer cada uma das modelagens que eu mostrarei a seguir.